Olá, eu sou a Carol e juntamente com o FPC vamos apresentar esse podcast falando sobre ciência. A ciência vem do latim scientia, que é traduzida por conhecimento, ou seja, é um conjunto de conhecimentos obtidos a partir do método científico. E o método científico, ele é um modelo de obtenção de conhecimentos aceito pela comunidade de cientistas de todo o mundo. Ele se baseia, resumidamente, em observar um fato, criar uma hipótese para explicar aquele fato, testar a sua hipótese com experimentos, analisar os resultados obtidos com o experimento e concluir sobre a sua hipótese inicial a partir dos resultados obtidos. E, se tudo estiver conforme esperado certinho, repetir novamente e especular e testar situações esperadas com essa hipótese. Essa testagem é feita com a intenção de provar que a hipótese está errada. A hipótese assim será considerada válida enquanto ninguém considerar ela errada. Assim, se uma hipótese não é falseável, ela nem sequer pode ser testada e, portanto, não tem espaço na ciência. A frase mais empolgante de ouvir em ciência, a que pronuncia novas descobertas, não é eureka, mas sim isso é estranho. Essa frase foi dita por Isaac Asimov. Isso nos mostra que a humanidade não é só movida por ideias, mas principalmente por desafios e obstáculos que encontramos no caminho, desbravando assim o universo. Mas essa ciência toda, ela é boa, ela é ruim, ela é uma ciência do bem ou do mal? Para isso, vamos entender um pouco melhor sobre alguns efeitos da humanidade no campo científico. Bom, e para ilustrar um pouco da nossa discussão, nós trouxemos alguns exemplos. E o primeiro deles é de Alfred Nobel e da dinamite. Para contextualizar um pouco, Alfred Nobel ele foi um químico sueco, nascido em 1833. Uma das suas principais invenções, se não a principal, foi a dinamite. Sim, é aquele explosivo bem famoso que vocês já devem ter visto pelo menos no desenho. Essa invenção ela foi uma maneira encontrada para lidar com maior segurança com a nitroglicerina. A nitroglicerina é um composto químico e muito explosivo, que o Nobel conheceu quando foi trabalhar com um cientista chamado Ascânio Sobreiro, que foi o cara que sintetizou a nitroglicerina. O Nobel, que já estava envolvido um pouco com as indústrias de explosivo, ele viu um potencial naquela substância e resolveu estudar um pouco mais a fundo. Para vocês terem noção do perigo dessa substância, infelizmente, em um dos testes aconteceu uma explosão em uma das fábricas que acabou matando um dos irmãos do Nobel. Então, esse composto ele é muito instável, porque se acontece uma variação pequena de calor ou alguma variação de pressão, por exemplo, ele já explode. Então, não é possível prever quando ele vai explodir, como. E isso é um perigo, tanto para o trabalhador quanto para o meio ambiente. Então, essa substância é um pouco inviável de uso. Então, para isso, o Nobel resolveu estudá-la e acabou inventando a dinamite. E você pode estar até se perguntando, por que ele resolveu lidar com uma coisa tão perigosa? E tem um motivo. A dinamite, ela foi muito útil e ela foi inventada a princípio para ser usada na mineração e na construção civil. Porque com ela, a gente já não tem mais aquele problema da nitroglicerina pura, da sua imprevisibilidade. Porque com a dinamite a gente consegue saber quando ela vai explodir e como ela vai explodir. Então, isso foi muito importante, tanto para a mineração quanto para a construção civil. A dinamite, combinada com as outras invenções feitas pelo próprio Nobel, reduziram drasticamente o custo de detonação, por exemplo, de rocha, de perfuração de túneis, de construção de canais e de muitas outras formas de construção. Mas tem um porém nessa história. Ao longo do tempo, infelizmente, também por esse seu poder de ser controlada, a dinamite acabou sendo usada em guerras. Um exemplo delas foi a Guerra Franco-Prussiana, que aconteceu em 1870 entre a França e a Prússia. Então, mesmo elas tendo sido inventada para o uso da mineração e da construção civil, ela sim foi usada como arma e acabou ferindo e matando muitas pessoas. E você pode estar até se perguntando, então como foi o papel do Nobel sobre isso? E essa história é muito discutida até hoje, porque o Nobel, embora haja essa exceção da dinamite, ele sempre esteve ligado com as indústrias armamentícias.
Isso já veio desde seu pai, e eles tiveram muitas patentes e lucraram sim com muitas guerras. Então isso é uma coisa bem discutida até hoje. Falando um pouco desse viés de guerra de paz, um ponto importante para a nossa história foi quando o Alfred conheceu uma condessa austríaca chamada Bertha von Suttner. Ela era uma grande pacifista e ela trocava correspondências direto com o Nobel, e ela conseguiu espalhar um pouco das suas ideias para esse cientista. E você pode estar até pensando, eu acho que eu conheço esse nome, Nobel, Nobel, Nobel. Você deve estar pensando. E sim, você já deve ter ouvido esse nome por causa do prêmio Nobel. E sim, esse prêmio tem o nome de Nobel por causa do Alfred Nobel. Porque quando ele morreu, com um pouco mais de 60 anos, ele acabou deixando seu testamento para a criação desse prêmio. O intuito desse prêmio é contemplar grandes descobertas úteis para a humanidade, e atualmente existem 6 categorias: a física, a química, a medicina, a literatura, a economia e a paz. E vale ressaltar, agora sim vocês vão entender por que a Condessa era tão importante para a nossa história, que, segundo muitos relatos, até o próprio site do Nobel diz isso, a Condessa foi uma das grandes responsáveis pela criação do Prêmio Nobel de Paz. Então, existe uma discussão. Será que o Nobel ele realmente mudou as suas ideias? Ou será que ele só queria terminar com uma imagem boa com a população? É uma discussão bem válida, ainda mais sobre o papel que ele teve no lucro de guerras e nas suas invenções. Então, esse exemplo ilustra como que uma invenção ela pode ter sido tão boa e tão ruim ao mesmo tempo, entre aspas, e como que o cientista ele abordou esse papel. A dinamite ela foi essencial para a mineração e para a construção civil, mas também acabou servindo para matar muita gente na Guerra Franco-Prussiana, por exemplo, e, querendo ou não, ela também foi uma das responsáveis para o Nobel deixar no seu testamento a criação do Prêmio Nobel. E esse prêmio é um dos combustíveis para a ciência, ela ingere muito dinheiro na ciência e ajuda no desenvolvimento tecnológico até hoje. Agora falaremos sobre a amônia. Vacaville, em seu livro Enriching the Earth, diz que a amônia é uma das mais importantes descobertas técnicas da humanidade. Isso, pois a amônia é a base para a produção de toneladas de fertilizantes todos os anos. É ela quem consegue manter a taxa de produção de alimentos favorável para o crescimento da humanidade. E quanto mais pessoas, mais cabeças pensantes e maior será a evolução da humanidade. Antes de conseguirem sintetizar amônia, eram feitas coletas de reaproveitamento de materiais fertilizantes pelo mundo para a agricultura. Rotações de colheitas como plantar gramíneas e depois leguminosas e ficar fazendo essas trocas para manter um equilíbrio de nutrientes no solo era muito comum. Assim como a procura por fontes de nitrogênio. Uma das primeiras foi o guano. Na costa do Peru, no Oceano Pacífico, havia uma grande concentração de peixes e aves marítimas numa época do ano em que iam se alimentar e acasalar. Assim, eles construíam um ninho nas ilhas das costas. Quando foi descoberto, haviam 30 metros de profundidade de excrementos acumulados por muitos séculos antes da chegada do homem naquela localidade. Assim, começou uma grande importação dessa matéria por causa do seu alto valor fertilizante no século XIX, levando ao esgotamento rápido demais. Nos desertos do Chile e na Cordilheira dos Andes haviam também depósitos de salitre, um composto feito de nitrogênio, oxigênio e sódio. Era formado por causa de uma antiga existência de lagos salgados que evaporaram e deixaram sais misturados com argila. Dessa maneira, era possível extrair do solo, moendo aquele solo e lavando ele. A solução obtida então era colocada para evaporar a água e assim cristalizava o salitre. Na Europa, era muito comum pegar água amoniacal, obtida durante a destilação do carvão mineral, que era processado até virar sulfato de amônio, usado para fertilização. Com isso, a gente vê que o nitrogênio era muito usado há muito tempo para fertilização antes mesmo de descobrirem como sintetizar a amônia. Porém, eram processos que não cobriam a demanda de fertilizantes necessários para a agricultura. Assim, muitos cientistas tentaram sintetizar ela,
Entretanto, houveram muitos fracassos. Com o desenvolvimento da termodinâmica e da cinética química, ou seja, os estudos dos efeitos da variação de temperatura, pressão e volume, e a rapidez com que ocorre uma reação química, e principalmente a catálise, que consiste basicamente em usar materiais que emprestam a sua energia para que a reação ocorra mais rápido sem que ele interfira na reação química. Diversos cientistas, como William Ramsay, Sidney Young, Wilhelm Oswald, Henry Louis Le Chatelier, foram responsáveis por iniciar relevantes estudos para a síntese da amônia. Entretanto, nenhum deles teve um sucesso significativo, com o objetivo de produzir amônia a partir do gás nitrogênio e do gás hidrogênio. Em 1909, então, Fritz Haber e seu assistente conseguem sintetizar a partir do hidrogênio e do nitrogênio em uma demonstração para BASF com ósmio como catalisador. Felizmente, Fritz Haber aceitou a proposta de trabalhar na Primeira Guerra Mundial ao lado de seu país, a Alemanha, na linha de frente das pesquisas de armas químicas. O mesmo cientista que produziu a amônia para a fabricação de fertilizantes usou-a para a fabricação de explosivos, ceifando diversas vidas nos campos de batalha devido a ser um ufanista genocida. A produção de amônia hoje é altamente controlada e usada na síntese de fertilizantes. O nitrato de amônio é um desses fertilizantes à base de amônia, ou seja, o composto é uma reação entre amônia e ácido nítrico, que oferece às plantas o nitrogênio, o nutriente mais absorvido por elas, e é essencial também para o seu crescimento e produção, sendo aplicada há mais de 50 anos no Brasil e muito frequentemente usado no Espírito Santo nas plantações. O nitrato de amônio contém 32% de nitrogênio em sua composição. É um dos elementos que está no grupo conhecido como macronutrientes primários, sendo, de maneira geral, o mais requerido pelas plantas em seus processos de crescimento. E não só para o crescimento das plantas, mas também para o corpo humano, onde é formado proteínas, macromoléculas compostas por 16% de nitrogênio. As plantas normalmente fixam nitrogênio a partir do ar por bactérias fixadoras nos nódulos das raízes das plantas e no solo, onde produzem a amônia. O fertilizante só acelera esse processo. E não só como fertilizante, mas também nas formas de soluções, ela é utilizada pela indústria de produtos de limpeza, tanto no uso doméstico quanto industrial. É usada também para grandes sistemas de refrigeração e ao uso da amônia ainda nas indústrias têxteis, de borracha, de couro, de papel, celulose, na fabricação de lubrificantes e no setor alimentício, também no tratamento de água e no setor petroquímico. Nesse último, a sua característica alcalina é aproveitada para neutralizar ácidos oriundos do óleo cru, ajudando dessa forma a proteger a corrosão dos sistemas os quais esse óleo deveria passar. A amônia é altamente importante e benéfica para a humanidade, entretanto, infelizmente, nem sempre o uso é correto e apropriado. É importante ressaltar que a amônia em excesso no meio ambiente pode causar desequilíbrios em corpos de água e a poluição, podendo prejudicar a saúde de peixes e levando ao crescimento anormal de algas nos corpos d'água, prejudicando a quantidade de oxigênio diluída. No Brasil, existe uma taxa média máxima de concentração relativa à temperatura e pH, pois esses dois fatores também influenciam na reação de equilíbrio e, por consequência, na sua concentração. A amônia no ar também entra em equilíbrio com a água diluída na água. A amônia do ar também entra em equilíbrio com a diluída na água de lagos e rios, alterando também o pH de chuvas. Esses são só os efeitos ambientais, ainda há o armazenamento incorreto ou mesmo o uso belicoso do nitrato de amônio, podendo ocasionar mortes e catástrofes. Por exemplo, em Beirute, na capital do Líbano, houve uma explosão que feriu mais de 5.000 pessoas e matou mais de 130 vítimas, gerando transtorno a mais de 130 mil pessoas, devido a mais de 2.750 toneladas de nitrato de amônio estarem abandonadas por cerca de 7 anos no porto da cidade, de acordo com a National Geographic. Os compostos de amônia já foram responsáveis por, no mínimo, cerca de 130 desastres desde 1916. Bom, e infelizmente estamos chegando perto do final do nosso episódio. Então, vamos dar uma repassada por tudo que nós vimos e ouvimos.
E vamos tirar umas conclusões muito importantes sobre a nossa questão inicial. Primeiro, nós vimos que a ciência é metódica e ela não se baseia em opiniões. Isso porque o método científico ele se baseia na obtenção de resultados. E o intuito dele é, além de comprovar uma hipótese, mostrar que ela aguenta as tentativas de refutação. Então, não se trata sobre eu acho, eu acredito que. É sobre o que as evidências mostram e sobre o que os dados concluem. Depois a gente passou pelo caso de Alfred Nobel e da dinamite, e nós vimos que ele criou a dinamite a partir da nitroglicerina, e ambos são grandes explosivos. E o fato delas serem explosivas é apenas uma consequência da química desses compostos. É um fato da natureza. Ponto. A sua aplicação, entretanto, é uma responsabilidade sim dos humanos. A dinamite pode, por exemplo, servir para abrir túneis, demolir casas velhas e construir ferrovias. Mas, por outro lado, ela também pode servir como um elemento de destruição, tal qual a explosão de estabelecimentos e o uso como armas de guerra. Então, nessa mesma linha, a gente também pode analisar a amônia. Ela serviu para o maior entendimento da cinética química e é essencial, muito essencial, para regular os níveis de nitrogênio no solo da agricultura. Porém, ela também pode ser utilizada como explosivo e como um elemento de pH diferente que interfere em muitos lugares do meio ambiente e faz mal para a Terra. Então, esses dois exemplos ilustram a mensagem que a gente quer deixar. A química existe, a física existe, a biologia existe, e isso são fatos. A natureza existe há bilhões de anos e existirá por muito mais tempo. Isso não depende de nós. Não foi um ser humano que criou a molécula de água, não foi um ser humano que criou a molécula de oxigênio, e tampouco foi o ser humano que criou a Terra. Então, por isso, a gente tem que ficar muito atento sobre o uso que a gente dá para a natureza, porque ela existe há muito mais tempo que nós, e ela sabe o que ela faz. Então, nós temos que ter cuidado e pedir muita ação dos órgãos de regulação e de ética, porque existem muitos cientistas conscientes do seu papel, e existem muitos empresários, políticos, enfim, todas as pessoas do mundo, existem pessoas conscientes do seu papel, mas também existem pessoas que não têm essa consciência e podem sim usar muitas coisas que foram inventadas com bom intuito para mau intuito. Então, a conclusão do nosso episódio de hoje é que não existe ciência do mal e também não existe ciência do bem. O que existe é a ciência, que nada mais é que um conjunto de conhecimentos sobre a natureza. E a natureza existe independentemente da nossa vontade. Então, a gente julgar algo de bom ou ruim sobre a ciência, na verdade, estamos julgando as nossas ações, porque as aplicações que damos às coisas descobertas pela ciência depende somente da gente. Então, essa é a mensagem de hoje. Não existe ciência do bem, não existe ciência do mal. O que existe é a natureza e fatos. E a nossa responsabilidade é ter consciência sobre o uso que faremos da natureza e de todos esses fatos que a química, a física, a biologia nos dão. Eu sou o FPC, estive aqui com a Carol nesse episódio e agradecemos a você que ouviu até aqui. Um grande abraço e até a próxima.